Se você nos visita, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos voltando o nosso olhar, a nossa atenção, dominicalmente, para um texto bem específico do Novo Testamento. E a partir desse texto nós entendemos que o Espírito fala conosco. Quando nós abrimos a palavra, quando ela é proclamada, quando ela é explicada e aplicada, é o Espírito falando conosco. Então é com essa convicção que eu quero convidar você ao texto da carta aos Efésios, carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, capítulo 1. Nós iremos para a última parte do texto de caráter doxológico. Eu sempre estou fazendo uso desse termo para que os irmãos se familiarizem com o termo e assim possa entender. O pastor está falando sobre um texto que tem a ver com um hino. Doxologia é hino de louvor a Deus. Então é como se a teologia, a ciência acerca do ser de Deus, ela desse lugar a uma explosão de louvor. É sobre esse texto que nós estamos voltando o nosso olhar, Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 14. Essa é a canção, esse é o louvor. Quero lembrar a você do estribilho. Para o louvor da glória, para o louvor da glória, para o louvor da glória. O texto, ele é marcado para o louvor da glória, para o louvor da glória, para o louvor da glória. Interessante que Paulo está tão tomado, ele está tão tomado, que ele, tomado de emoção, que embora a sua razão não seja suprimida, não é isso, mas ele está tão encantado, que ele deixa de lado uma mente mais preocupada com aquilo que é analítico e deixa o seu coração falar o que está querendo falar. Porque ele fala sobre predestinação e de repente ele fala novamente sobre predestinação, ele repete assuntos, ele não está se preocupando tanto com o estilo, ele só quer cantar. Mas é claro que há uma estrutura na construção do texto. Mas eu não quero deixar de enfatizar, repito, o caráter doxológico do texto e um olhar que jamais deve ser seco e rápido. É um pecado passar por essa passagem simplesmente lendo. Leia e pare. Tente entender. Se ajoelhe, volte, olhe, leia. Se você ficar num versículo, se você fizer sua devocional, o seu devocional, no versículo, bendito seja o Deus e Pai, você pode parar por aí e ir para o seu trabalho. Você pode ir encantado com isso e dizer, meu Deus do céu, bendito seja o Deus e Pai. O que nos cabe nesta hora, dito isso, é a parte final dessa doxologia. Mas eu quero aproveitar o verso 11
e ler até o 14. Eu digo aproveitar porque no sermão passado eu toquei no verso 11. Mas eu quero começar pelo verso 11 e ir até o versículo 14. Capítulo 1. Verso 11 ao verso 14. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês creram, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Ele não pode finalizar de outra forma. Para o louvor da sua glória. Pai, que o Filho resplandeça no nosso meio e que o Espírito poderosamente aplique aos nossos corações as verdades que edificam e que dão esperança à nossa existência. Faz isso. Essa é a nossa ardente expectativa. No nome bendito, santo, majestoso, poderoso de Cristo Jesus oramos. Amém. Você já viu um arco-íris? É claro que você já viu um arco-íris. É muito provável que você já viu um arco-íris. Mas é muito provável que você não tenha ainda, exceto um ou outro, que você e eu, que a gente não tenha ainda contemplado um arco-íris por inteiro. O que ocorre é que quando nós olhamos para um arco-íris, a nossa visão ela está extremamente limitada, uma vez que nós estamos no térreo da existência. Nos deparamos com as nossas limitações e olhando o arco, nós temos o limite que enxerga até as extremidades da terra. Só que um arco-íris não é um arco. Um arco-íris é um círculo. E somente quem vai às maiores alturas, de repente uma viagem de avião, ou em algum lugar muito alto, uma visão privilegiada, com algum tipo de contraste pelos céus, pelo sol, pelas nuvens escuras, somente alguém com essa raridade de ocasião vai enxergar o arco-íris por completo. Nós estamos diante de um arco-íris. O texto é um belo arco-íris. E esse arco-íris, ele está sendo contemplado por nós como quem enxerga de cima para baixo. Nós temos o círculo completo. Não esqueça que nós estamos diante daquilo que o Dr. Martyn Lloyd-Jones chama a carta mais sublime. O apóstolo Paulo está nas maiores alturas. Embora escrevendo de uma prisão,
ou dentro de uma prisão domiciliar, o apóstolo Paulo, ele transcende. É como se o apóstolo removesse a terra e de uma perspectiva eterna nos mostrasse o arco-íris da nossa salvação. Tanto é que ele vai falar sobre a beleza e a glória do Pai, a beleza e a glória do Filho, a beleza e a glória do Espírito. Não apenas o Deus triuno em sua beleza nos é revelado, mas o Deus triuno em suas ações redentoras. O Pai nos elegendo antes da fundação do mundo. O Filho concretizando essa eleição na história, trazendo redenção para nós. E o Espírito em sua missão de nos convencer do pecado, da justiça, do juízo e selar um povo, dando assim garantia de salvação eterna. Temos então a Santíssima Trindade com suas cores vívidas e um quadro completo, evidentemente a partir de uma linguagem humanamente limitada, mas um quadro completo acerca daquilo que o homem é capaz de enxergar sobre o ser de Deus, da beleza da glória de Deus, na revelação de sua obra de salvação aplicada a você. Chegamos à parte final e estamos completando o círculo desse arco-íris. E chegamos então na glória e na beleza da pessoa do Espírito. Enfatizamos o Pai e o que Ele faz, o Filho, sua obra de redenção, os nossos pecados perdoados. Agora, o apóstolo Paulo trata especificamente da pessoa do Espírito. E aqui eu já adianto que nós não cremos que o Espírito é uma força, é uma energia, é alguma coisa. O Espírito é uma pessoa. A pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito. Não se trata de uma força impessoal, como uma energia. Trata-se de um ser pessoal que está agindo, ou que agiu em nós e continua a agir em nós. Mas em que consiste, essa é a grande pergunta, a beleza e a glória do Espírito com relação à salvação que foi gerada em nós? E aqui eu gostaria de oferecer algumas respostas à luz do texto a essa pergunta. Em que consiste a obra do Espírito? Em primeiro lugar, a obra do Espírito consiste em revelar a graça de Cristo Jesus para o mundo. A obra do Espírito consiste em revelar a graça que há em Cristo Jesus para o mundo. Quando você lê o versículo 11, o apóstolo Paulo, ele repete o que já tinha falado acerca da eleição. Mas é importante você destacar o seguinte: quando ele diz, nele fomos predestinados, ou escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Quando ele usa o pronome nós, ele está aqui sendo específico, referindo-se muito certamente ao povo de Israel. O povo de Israel, a nação de Israel, da qual ele faz parte. Quando ele usa o pronome nós, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade.
a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, ele está fazendo aqui uma exposição clara de que o plano da salvação, um Deus que antes da fundação do mundo decide salvar um povo, esse plano ele começa em Gênesis e começa em uma direção que tem em mente um povo. E quando eu falo um povo, eu estou falando de uma etnia, povo de Israel. Mas lembre-se, Israel não existe, a nação não existe. O chamado é feito a Abraão. Em Abraão, escute, em Abraão nós temos a promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E é a partir de Abraão, Israel ainda não existe como nação. É a partir de Abraão que esse povo será formado. E você, quando olha para a narrativa maior do Antigo Testamento, então você se dá conta de que Deus resolveu escolher um povo para ser farol, um farol de esperança para as nações em trevas. De maneira distinta, Deus escolhe um povo chamado Israel. Com isso, eu não estou dizendo que esse povo era de uma exclusividade tal que não havia salvação para outros povos. Até porque se você olhar para o livro de Jonas, você vê Deus salvando uma cidade inteira, a despeito inclusive do profeta, que não quer ir, que tem os seus motivos egoístas, mesquinhos, que tem uma visão limitada acerca da graça de Deus, que se estende para todo mundo, mas que ele olha apenas para o seu umbigo e para a nação de Israel. O ponto é, até mesmo no Antigo Testamento nós temos evidências de que essa salvação extrapola a nação de Israel. Mas a predestinação aqui diz respeito a um nós que se refere ao povo de Israel. Por que destaco isso? Porque quando você entra no versículo 13, o pronome muda. Olha, nós, agora é vós. Muito claramente, o apóstolo Paulo está dizendo: a nação de Israel foi escolhida, mas vocês também. E aí, são gentios. E o que Paulo está dizendo, e que vai revelar com mais clareza no capítulo 3, é que judeus e gentios não são duas classes, não são duas raças distintas. Fazem parte de um mesmo tecido. Fora de um ponto de vista cronológico, Israel tenha sido alvo dessa operação de salvação, do próprio Espírito atuando na história, os gentios também são incluídos e assim temos um só povo. É importante destacar que o Espírito Santo, embora sendo profuso ao ser derramado e espraiado por toda a terra, no Novo Testamento, e mais especialmente em Atos dos Apóstolos, o Espírito já atuava no Antigo Testamento. Há uma discussão feroz sobre como se dava essa atuação, como era o Espírito, como era a presença dele no Antigo Testamento, mas não há o que discutir sobre o seguinte fato: uma vez que não há salvação na história da humanidade sem a operação do Espírito,
Haja vista que a fé só pode nascer de um coração que foi impactado pelo Espírito, então os nossos irmãos do passado, que creram na esperança, que creram nas promessas, que depositaram a confiança no Messias que estava por vir, esses nossos irmãos foram compelidos a tanto pelo Espírito. Nós fomos convencidos pelo Espírito. Qual é o meu ponto? Nós temos um só povo, o Espírito operou aqui também, fazendo tudo convergir para Cristo. Os nossos irmãos do passado são salvos olhando para frente. Nós somos salvos olhando para trás. Então nós temos uma fé no Antigo Testamento, que é uma fé prospectiva. Ela olha para a promessa, mas a nossa fé, diferente, não em natureza, mas em perspectiva, ela é retrospectiva. Porque ela olha para trás, para o que já aconteceu, para a morte vicária de Cristo, para a sua ressurreição, para a sua assunção, para a sua intercessão. Então, esses irmãos olhando para frente e nós olhando para trás, fazemos parte de um mesmo povo, onde o Espírito tem papel imprescindível na salvação. E aí eu queria então fazer aqui uma aplicação bem prática para você que costuma ler a Bíblia e quer aplicá-la à sua vida. Muita gente tem dificuldade com o Antigo Testamento. Interpretar algumas passagens e sobretudo como aplicar. E muitos acabam inclusive incorrendo em alguns erros de interpretação e por conseguinte de aplicação. Algumas promessas, por exemplo, que são aplicadas ao povo de Israel. Às vezes nós queremos aplicar para nós, quando na verdade estava sendo aplicada para o povo de Israel. Eu preciso ter cuidado com isso. Coisas que foram ditas, que não tem nada a ver, não é para a minha vida, no sentido de ser direto. É um personagem que está falando algo e que não necessariamente é uma verdade, porque você tem mentiras sendo contadas no Antigo Testamento. Não que a palavra de Deus seja mentirosa, ela é verdadeira. O que eu estou querendo dizer é que você tem narrativas onde situações são colocadas e personagens mentem sobre certas situações, e há um desenrolar de certas histórias que nós ficamos nos perguntando: como é que isso se aplica à minha vida? Eu preciso entender que em quaisquer que sejam as circunstâncias, sempre leia o Antigo Testamento. Claro, à luz do Novo Testamento, mas com um detalhe, para facilitar a sua vida. Veja, eu não quero distanciar você do texto, não quero separar a sua vida do texto, eu quero deixar a sua vida muito ligada ao texto. Olhe para o Antigo Testamento e veja que toda a história que está sendo contada diz respeito a você. Não que você seja o centro, porque a nossa mensagem, que é a mensagem bíblica, ela é cristocêntrica. Cristo é o centro. O que eu estou dizendo é que cada coisa que acontece no Antigo Testamento tem desdobramentos cujos propósitos dizem respeito ao caminho que Deus está preparando para salvar a sua vida. O que acontece com Abraão, o que acontece com Jacó, o que acontece com José, o que acontece com os patriarcas, o que acontece ali no Êxodo com Moisés, o que acontece com o povo de Israel, todas as situações, sejam elas situações calamitosas ou situações de triunfo, tudo está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. E portanto o que eu estou dizendo é que todas as linhas do Antigo Testamento, elas se aplicam à nossa vida, porque Deus está pensando
na vinda do seu Filho e na inclusão dos gentios nesse povo. Não como um plano B. Por causa do fracasso de Israel e agora Deus tem um novo. Deus amou você na eternidade. E se Ele lhe amou na eternidade, na história, Ele fez com que tudo chegasse a esse ponto. Você sentado nessa cadeira, no primeiro domingo de novembro do ano 2025, ouvindo a palavra. O meu ponto é, tudo que aconteceu na história, no passado, por mais trágico, desastroso, a providência de Deus, por meio do Espírito, estava agindo para que um dia você se convertesse e tomasse lugar no povo de Deus e estivesse sentado num momento como esse, ouvindo a palavra, se alegrando e dizendo: o Senhor me amou na eternidade. E trabalhou de tal forma nos personagens que fez chegar na minha vida. E o que o Senhor está destacando, o que o Espírito Santo está destacando, tanto lá como cá, é uma coisa só: a graça triunfante de Deus em Cristo Jesus. Queridos, qual é a mensagem do povo de Deus, a não ser o triunfo da graça de Deus na vida de pecadores, para cumprir seus propósitos a despeito dos pecadores, mas em favor dos pecadores? É Deus triunfando em sua graça, apesar das derrocadas morais humanas. É o Espírito Santo aplicando a graça e evidenciando essa graça em cada situação catastrófica que você olha e diz assim: não tem saída para esse sujeito. Quando você olha para a vida, por exemplo, de Jacó, e aí não é à toa que ele é o Deus de Jacó. Quando você olha para a vida de Jacó, você diz: o que é isso nessa criatura? Você vê Deus triunfando na rebeldia dele. Você vê Deus triunfando em sua graça, na desgraça desse homem. E a história se repete na sua vida. O que é a história sua, senão o triunfo da graça de Deus todos os dias? Onde abundou o pecado, essa é a história do mundo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A história do povo de Deus não é uma história exemplar, no sentido de um povo exemplo na história da humanidade. A história do povo de Deus é exemplar no sentido de que nós somos o exemplo, o sinal de que Deus não nos ama condicionalmente, mas que o seu amor é incondicional e que se dependesse de nós, não haveria casamento no final da história. Porque nós somos traidores. O pecado, como diria R.C. Sproul, o pecado é uma traição cósmica. E esse Deus que nos elegeu na eternidade e que nos amou, Ele resolveu nos alcançar pelo seu Espírito. E assim, irmãos, a igreja acaba não cumprindo o seu papel quando não anuncia a graça de Deus. Eu insisto, a missão da igreja não é dizer como as pessoas têm que viver. As seitas fazem isso. A missão da igreja de Cristo é anunciar quem viveu direito. O único que foi obediente. E aquele que é a única esperança para a salvação de uma humanidade que não sabe viver. Cristo Jesus, o único da nossa espécie que foi sem pecado. Essa é a grande distinção do Evangelho. Qual é a diferença nossa para o mundo?
que nós temos uma mensagem que diz: não é o que você faz, é o que ele fez. Não é naquilo que você tenta, é naquilo que ele já fez acontecer. Não é sobre comportamento, porque comportamento eu conheço até ateu, que dá de 10 a 0. Comportamento por comportamento. Tem gente de seita que vive uma vida adequada, que você olha assim e diz: rapaz. E geralmente são pessoas buscando um comportamento para agradar a suposta divindade, que vai então lhe recompensar. Uma nota de rodapé aqui: eu não estou incentivando a igreja a uma vida sem compromisso. Mas sobre isso. Porque nós devemos manifestar a santidade de Deus, ponto. O que eu estou dizendo é que a história do povo de Deus não é a história de um povo que sempre vence as suas batalhas. Essa semana que passou, você perdeu um monte de batalhas. E essa semana que há de vir, vai ter um monte de guerra, que você vai colocar as mãos na cabeça e vai dizer assim: eu não sei como lidar com isso. E o que vai acontecer, como sempre, é a graça de Deus triunfando sobre a sua vida, mostrando que você não é autossuficiente, que você não é independente, que você não é autônomo e que você é um pecador carente da graça de Deus. E é isso que você manifesta através das suas fraquezas para o mundo, dando esperança a esse mundo, dizendo: olha, creiam em Jesus, creiam nele, olhem para ele, olhem para o autor e consumador da nossa salvação, olhem para a obra dele. Sim, irmãos, eu sei que nós fomos salvos para a boa obra, ou para as boas obras, e que a partir dessas boas obras nós evidenciamos o Evangelho. Mas o ponto é, não são as suas boas obras que vão impressionar o mundo. O que vai impressionar o mundo é a obra de Cristo. O que vai impressionar o mundo é o sangue que foi derramado. O que vai impressionar o mundo é um povo que já não está mais viciado em si mesmo. Ou seja, nós somos viciados em nós mesmos. Todo mundo aqui tem um cuidado exagerado consigo mesmo e até pecaminoso. Mas nós caímos de joelhos e apontamos para Jesus Cristo. E falamos para o mundo feio: olha quem é belo, olha quem é encantador, olha para ele, olha para a face dele, olha para a beleza dele, olha para a glória dele. O que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida é justamente nos dando a missão de proclamar a graça de Deus. Então a primeira coisa que o Espírito faz ao nos predestinar como um povo que faz parte de um todo, incluindo o Israel do Antigo Testamento e a igreja como sendo a completude desse povo escolhido, o que o Espírito está fazendo é evidenciando através de nós a graça. A segunda coisa, o que é que o Espírito, em que consiste a obra, a beleza e a glória e a obra do Espírito Santo? Primeiro, em revelar a graça que há em Cristo através da igreja no mundo. Segundo, em aplicar a verdade. Primeiro, graça. Segundo, verdade. Em aplicar a verdade que há em Cristo. Ou, para ser mais exato, que é o próprio Cristo, na vida da igreja,
para que o mundo tome conhecimento. É isso que está posto, irmãos, no versículo de número 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Aqui a gente não pode passar batido. Quando vocês ouviram e creram, o Espírito Santo está nos bastidores dessa palavra. Quando o Espírito Santo, leia assim, quando o Espírito Santo provocou crença na palavra da verdade. Atenção, não se trata de qualquer verdade. Porque nós temos níveis de verdade. E eu nem estou discutindo aqui aquilo que Chesterton já disse em seu livro Ortodoxia, que chegará um tempo em que nós teremos que provar que a grama é verde. E fazendo uma crítica ao ceticismo moderno, que vai chegar a duvidar de absolutamente tudo e ninguém tem convicção de nada. Eu não estou falando nisso, até porque nós não cremos nesse relativismo das coisas. Nós cremos que existem verdades, mas níveis de verdade. Por exemplo, é verdade que esse púlpito aqui é um púlpito, é mármore, não é isso? É mármore. Não tem o que discutir aqui. É verdade que é mármore. Veja, é um nível de verdade. É verdade que nós precisamos climatizar a igreja. É verdade que nós estamos em processo de reforma. Não tem o que discutir. Estou falando de verdade. É verdade um monte de coisa na sua vida. É verdade. E aqui eu tenho licença para isso. É verdade que Rossi no gol, Varela na direita, Léo Ortiz e Léo Pereira, Alexandre na esquerda, Jorginho, cuidado Ribeiro. Essa equipe, é verdade, tecnicamente é a melhor da América. Não tem o que discutir. Só se houver algum erro, Ribeiro. Algum erro técnico. Fora isso, é verdade. Eu não tenho o que discutir. Que o meu time nunca caiu e etc. Mas esse tipo de verdade, ele não gera, escute só, ele não gera salvação. Paulo está falando sobre a palavra da verdade. Aqui já é outra coisa. O que é a palavra da verdade? É o próprio Cristo e sua obra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É mentira que todas as religiões, então, e todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Porque existe uma verdade absoluta, exclusiva, onde Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E que é somente por essa palavra, por essa mensagem da graça que revela a verdade que há em Cristo, que o homem que está em trevas pode ser resgatado da mentira. Por que é que você acha que em Atos, no começo de Atos, um grupo de 120 logo dá espaço a uma multidão de 3.000, depois 5.000, e aí você não tem mais um rol de membros que seja verificável. Porque isso se espalha. Isso se espalha como? O Espírito Santo instrumentalizando homens que abrem a boca para falar sobre a verdade.
E o que é que esses homens estão falando? Cristo Jesus veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e é a salvação para você. De ponta a ponta a mensagem é essa, não tem outra. É sobre Cristo, é sobre a verdade, é sobre o evangelho da salvação, não tem filosofia, não tem nada. É teologia aplicada em sua forma mais pura na apresentação do verbo que se fez carne. A igreja, então, ela deve se concentrar na verdade do evangelho e nesse anúncio. E é aqui também que nós nos tornamos distintos totalmente das seitas. Porque todas as seitas ou as religiões, quaisquer que sejam, elas propõem algum caminho de salvação. Mas nós não estamos propondo um caminho de salvação. Nós estamos dizendo que o caminho já veio, que esse caminho é Cristo Jesus e que só há salvação nele. Não estamos propondo um caminho, estamos demonstrando o caminho que Deus abriu de céu abaixo. Uma vez que não poderíamos subir, esse caminho é aberto para que o povo seja resgatado dos seus pecados e assim celebre a vitória da redenção. O Espírito está comprometido com a verdade do Evangelho. Como é que eu sei que uma igreja, ela é cheia do Espírito? Quando essa igreja está ocupada no anúncio da verdade e do Evangelho. Como é que eu sei que um pregador está sendo usado por Deus? Quando ele está apontando para Cristo Jesus, para Jesus como Salvador, para Jesus como autor e consumador, para Jesus como sendo tudo o que temos e possuímos. A verdade que dissipou a mentira do nosso coração, a luz que entrou nas trevas da nossa alma e que nos deu então a capacidade de crer. O Espírito agiu na nossa vontade porque éramos incrédulos e nos fez crer na palavra da verdade, no Evangelho da salvação. É o que a gente pode chamar aqui de graça irresistível. É o Espírito Santo entrando no coração e mudando a natureza da vontade, fazendo com que a vontade que era contra, agora seja a favor. Então ouça, o que está acontecendo no interno ou no interior pelo Espírito, ou o que acontece, é uma mudança de natureza, o que chamamos de obra de regeneração, é uma mudança de natureza, e que não é como alguns pensam e acusam os calvinistas, dizendo assim, então significa que Deus escolheu e não tem o que o homem fazer para seguir outro caminho e ele vai à força porque Deus vai pegar pelos cabelos. E não. O homem escolhe livremente. E por que o homem escolhe livremente? E não a contragosto? Porque o Espírito irresistivelmente mudou a vontade dele. Agora ele deseja. É o homem desejando porque o Espírito mudou. É tanto que ele olha assim para si e diz, eu não tenho como atribuir essa mudança na minha vida a um esforço meu. Porque aconteceu. Aconteceu. Meu coração foi mudado. A minha vontade foi mudada. Agora eu não tenho nem o que. Eu não tenho o que pensar. A minha mente está cativa a Ele.
Eu penso no Evangelho. Agora, a minha mente está tomada pelo Evangelho. Eu penso com categorias eternas agora. Está diferente. Eu não me surpreendo mais com certas coisas. Eu não tenho como negar que houve um mistério acontecendo dentro de mim. Lembram no caminho de Emaús? Jesus andando com os discípulos. Eles não tinham percebido, mas quando eles começam a conversar, porventura, não ardia o nosso coração quando Ele nos expunha as Escrituras? O que é isso, irmãos? Coração queimando. Jesus falando do Antigo Testamento, aplicando tudo. E eles no final, porventura, não estava diferente enquanto ele falava. A nossa alma, ela incendiou. A gente não tem como negar essa experiência. O que ele fez em nós. Olha, se você é da igreja, até faz parte do hall de membros, mas não identifica uma mudança significativa dentro, se você ainda não olhou para si mesmo como miserável, e olhou para Cristo como sendo sua única esperança, é muito possível que não tenha acontecido nada. Eu estou falando disso. Eu estou falando de uma obra. Estou falando de uma coisa que acontece, que é uma mudança de natureza. Sim, claro. Ainda temos e carregamos a nossa natureza adâmica. Nós somos filhos de Adão. Mas já somos filhos de Deus. E o Espírito habita em nós. E o que ocorreu no início, com a nossa conversão, e quem sabe posteriormente com algum tipo de experiência, e nós falamos hoje pela manhã aqui sobre batismo com o Espírito Santo. Não vou aqui me deter nisso. Mas aqueles que foram alvo de uma profunda regeneração e que tiveram experiências com o Espírito, não tem como negar que o Evangelho não é só uma questão da razão. O Evangelho diz respeito ao ser humano por completo, porque envolve as nossas emoções. Envolve quebrantamento, envolve choro, alegria, tristeza por conta dos nossos pecados e alegria por causa da graça. A mentira que estava governando o nosso coração foi destronada quando aquele que é a verdade, pelo seu Santo Espírito, nos deu golpes, ou arrebentou o trono da mentira, tomou conta do nosso ser e se assentou no trono da nossa existência, dizendo: agora a verdade guia a sua vida. E você então passou a ter um apreço pela verdade e um ódio pela mentira. De tal modo que você nem se suporta quando muitas vezes você entra em alguma contradição de mentira na sua vida. Você nem se suporta, porque você diz: isso não agrada o Espírito. Você não consegue se desvencilhar da verdade que suplanta a mentira. Por isso que é até uma contradição um crente que vive em mentira. O crente é o crente da verdade. Quando a mentira tenta ocupar espaço, há uma agonia no ser. Porque a verdade do Evangelho ilumina todas as sombras da mentira, não dando paz. Não dando paz. Olha, um dos testes para saber se é eleito, se não é, se é salvo, se não é,
é se você consegue lidar com a mentira dissimuladamente, sem problemas de angústia. O crente, quando é flagrado consigo mesmo em alguma mentira, ele sente o peso do Espírito que entristece imediatamente ele. Eu passo por isso. Você passa por isso. Se você não passa por isso, você precisa nascer de novo. Se você peca e vive na mentira e não está, você precisa nascer de novo e experimentar a maior de todas as alegrias, que é nascer de novo. Crer no Evangelho da salvação. E se você é alguém assim, pode dizer hoje, clamar, dizer assim: Espírito Santo, eu não sei, olha, eu não sei o que é isso. Faz alguma coisa na minha vida, porque eu não sei. Eu clamo por ti, opere na minha vida, eu não aguento mais. Clame por isso. Clame por socorro, clame por ajuda. Dobre os seus joelhos e diga: Espírito Santo, por favor, faz alguma coisa na minha vida. Eu quero nascer de novo. Eu quero uma nova vida. Eu quero depositar minha esperança no Evangelho da salvação. Eu quero isso. Esse clamor já é uma obra do Espírito na nossa vida. O Espírito então trabalha revelando a graça que há em Cristo Jesus. O Espírito trabalha aplicando a verdade que há em Cristo Jesus. E finalmente, o Espírito trabalha garantindo esperança que há em Cristo Jesus. Ele vai falar sobre aqueles que foram selados em Cristo, e assim termina o texto, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O selo do Espírito, ou o batismo com o Espírito Santo, eu estou tratando como sendo coisas sinônimas. O selo aqui diz respeito é uma metáfora que o apóstolo Paulo está usando, onde na antiguidade, um documento de um oficial, de um rei, por exemplo, para que chegasse ao seu determinado destino, teria que ter uma cera afixada e o seu anel com a sua marca, garantindo que aquilo era de autoridade sua, de propriedade e, portanto, seguro. Então, quem carregasse a carta ou o documento, teria que ter a plena certeza de que isso, por causa dessa marca, precisa chegar ao seu destino. O que Paulo está dizendo é: vocês foram marcados. O Espírito Santo de Deus é o selo, é a garantia. É a garantia do quê? De que você jamais vai perder a sua herança. A herança da salvação. No começo da fé, eu confesso, lá atrás, quando eu me converti, eu morria de medo de perder a salvação. E não tem nada mais angustiante do que alguém vivendo dentro de um sistema religioso onde a salvação se ganha e a salvação se perde. Não tem nada mais terrível, mais atormentador, e o diabo se vale disso, do que uma hora eu estou salvo, uma hora eu estou perdido. Uma hora eu estou salvo, outra hora eu estou perdido. Agora eu estou salvo porque eu estou na igreja. Agora eu estou perdido porque eu deixei com os meus compromissos. Se você ficar nessa gangorra,
você vai entrar num desespero tão profundo que a dúvida vai prevalecer no seu coração e talvez um ceticismo cruel. Uma angústia que não lhe dará paz. E que fará você adoecer numa espiritualidade que não tem nada a ver com a espiritualidade do Evangelho. Porque o que nos é prometido é uma herança que está sendo garantida por esse selo. Eu recebi um selo. E eu estou seguro de que eu vou cruzar a linha de chegada. Não porque eu tenho pernas velozes ou pés velozes, ou porque eu caminho bem, ou corro bem, ou porque eu performo bem, mas porque a minha salvação foi conquistada por outro, Cristo Jesus. Ele me deu como presente e está me dando a garantia de que nada pode me arrebatar de sua mão. Se você está passando por alguma situação difícil, na família, no trabalho, alguma coisa, alguma situação até mesmo existencial, onde você olha e diz assim: meu Deus, a minha vida está uma bagunça, eu já não sei mais. Faça o seguinte: quando você passar por alguma obra inacabada, qualquer lugar de Campina Grande que você encontrar uma obra inacabada, deixaram. Olhe para essa obra inacabada e diga: o Senhor nunca vai fazer isso com a minha vida. Ele nunca vai me deixar dessa forma. Ele garantiu que aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Eu nunca serei uma obra inacabada. Todas as vezes que você passar por uma construção, e essa construção parar, e você olhar e aquilo não deu em nada, diga assim: o que Deus está fazendo na minha vida é o exato oposto do que aconteceu aqui. Ele está construindo uma salvação, um edifício de salvação, que não tem como dar errado. Ninguém pode interditar, ninguém pode dizer que ele está fazendo errado, ninguém pode impedir. O plano que Ele começou, e com o Espírito habitando em você o tempo inteiro, é a prova cabal de que você não vai se perder. Olha, você não vai se perder, não tem como, nem que você queira. Nem que você queira. Porque talvez você diga: eu sou o meu maior inimigo. E de fato, seu coração é complicado. Mas nem que você queira, e nem que você esteja dizendo assim: meu Deus do céu, eu sou uma obra inacabada. De fato, ainda é uma obra inacabada. Mas no final, você há de testemunhar a beleza da obra que Deus está fazendo na sua vida. Agora eu sei que muita coisa a gente não entende que acontece. É como tem um filme de 1990, uma comédia romântica, Joy contra o Vulcão, interpretado por Tom Hanks. E aí, ele vive uma vida entediada com seu trabalho, e não bastasse isso, ele recebe um diagnóstico, um tumor na cabeça. Tem pouco tempo de vida. Ele então olha e diz: já que eu tenho pouco tempo de vida, eu preciso fazer alguma coisa. E aí ele pede demissão e aceita um desafio, que é o de ser sacrificado numa ilha. Ele diz: eu vou ser sacrificado. Eu vou atravessar o oceano e vou morrer mesmo. E aí, em meio às suas crises, aos seus delírios, ele no meio do oceano, em uma cena bem assim, apocalíptica até, ele no meio do oceano, ele vê assim o sol, já é a madrugada, ele está numa jangada, deitado, sem entender muita coisa, atordoado, sua vida é uma bagunça, e de repente ele vê o sol nascendo, saindo. E ele se pega maravilhado com aquilo, e olha,
E aí, de repente, ele diz assim: querido Deus, que eu não sei o nome. A minha vida faz sentido. Querido Deus, ele olha para o universo, irmão, você está olhando para o sol. Ele diz assim: querido Deus, que eu não sei o nome. Ele faz uma oração e ele não sabe nem quem é Deus. Ele olha para o universo como sendo Deus. Ele: querido Deus, que eu não sei, obrigado por amar a minha vida. Irmãos, nós sabemos quem é o nosso Deus. Ele é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que por meio do seu Espírito opera em nós uma obra de salvação. E no nosso pior momento, nós podemos nos levantar, ainda que atordoados, e dizer assim: querido Pai, acerca do qual Tu que fostes revelado em Jesus Cristo, acerca do qual eu sei e conheço, teu Espírito testifica que tu amas a minha vida. Saia daqui com a certeza de que você é amado pelo Pai, na eternidade, a eternidade. E que não tem outra coisa para você fazer senão terminar como Paulo, para o louvor da sua glória. Querido Deus, tu que eu sei qual é o teu nome, tu amas a minha vida. Faz sentido, embora eu não veja muita coisa fazendo sentido. Mas no final, você não será obra inacabada. Você tem uma herança. E você vai receber essa herança. Eu acho que isso é suficiente para resolver os nossos problemas. Sabe por quê, irmãos? Porque não nos faz pensar daqui a 10, 20 anos. Me tira um pouco da preocupação de como será a minha aposentadoria. Porque a minha preocupação maior é o destino da minha vida, da minha alma. E Deus pode me chamar hoje. Deus pode chamar você hoje. Você está juntando dinheiro, planejando. Se o Senhor lhe chamar hoje, acabou. Você vai ao encontro dele e você precisa ter certeza de que aconteceu uma obra na sua vida. Porque hoje, amanhã ou depois, você vai atravessar a eternidade. E quando você atravessar a eternidade, é aí que a alegria de verdade acontece. É aí onde você diz: as minhas preocupações, elas eram insignificantes diante do peso de glória que está nos meus olhos que eu contemplo agora. Meu Deus do céu, se Ele pudesse ao menos nos dar um vislumbre dessa glória, nos abrindo um portal, mas nós abrimos a Bíblia e enxergamos o arco-íris. É a glória dele, esse Deus que lhe ama. Você pode ficar de pé? Esse texto é como abrir a janela do céu e dar uma espiada no que está para além dele. Contemplar sua salvação em Cristo Jesus, a graça, a predestinação, a eleição, o amor, de eternidade a eternidade. Irmãos, costumo dizer, você é a pessoa mais feliz do planeta Terra. Não tem como. Embora você seja igual
aos outros que vão no batente amanhã enfrentar a vida dura, curta e incerta, mas você é a habitação do Espírito. Aí é que está. Você é a habitação do Espírito. Pai, obrigado porque o Senhor decidiu habitar em nós. Graças te damos pelo selo, pelo Espírito que não apenas agiu no início, mas que continua uma obra e que há de terminá-la. Nós queremos render graças e louvores ao teu nome. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito repousem e habitem em nós para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida e uma ótima semana.